bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Olha que honra incrível quem está aqui comigo hoje. Olá, pessoal. Eu sou a Celia do Canadá. Vini, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar de imigração para o Canadá, não é? Sim, senhora. Não, sim. Vocês pediram muito. Muita gente manda mensagem pra mim, fazendo perguntas sobre a questão da imigração, estudo, trabalho no Canadá. E, de fato, eu não sei. Eu sempre falo o quê? Que eu não sou agente de imigração. E hoje temos alguém que é. Celina aceitou o convite de estar aqui com a gente, participando de uma entrevista, rodada de perguntas que vocês mandaram lá no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, então muito obrigado. Se sua pergunta não apareceu, fica calmo, porque a Celina tá sempre respondendo lá pelo site da IMI Canadá, pelo Instagram. Então se você não teve sua pergunta respondida aqui, manda pra eles, @IMICanadá ou @CelinaRui, vai aparecer na tela pra vocês. Mande sua pergunta lá que elas têm o maior prazer em responder. Com certeza. Primeira pergunta. Vamos começar com uma coisa que muita gente pergunta, que é a questão da idade. Existe limite de idade pra emigrar pro Canadá? Vamos lá. Eu vou dizer que não existe limite de idade, porém, no sistema de pontuação hoje do Express Entry, que é o nosso maior programa de imigração, sim, dependendo da idade, você deixa de ganhar os pontos, né? E dependendo da idade, na verdade, a gente começa a marcar o zero. Não existe o negativo ainda. Sim. Então, a partir de tal idade, passa a ser pontuado zero. Ok. O que pode dificultar em alguns casos e em outros casos, na verdade, não tem limitação de idade, porque não é levado como fator. Pra quem não domina o idioma, as oportunidades de trabalho são possíveis? Eu gostei do uso da palavra possíveis, que de fato são mais limitadas, né? Eu acho que você vive aqui já há bastante tempo, você sabe disso, né? Nem todo mundo tem alta proficiência no inglês, né? Às vezes a pessoa acabou de chegar aqui, tá indo fazendo curso de inglês, mas tem oportunidade de trabalho, então tá trabalhando. Ao meu ver, tá? Quanto melhor o seu inglês, possivelmente o melhor cargo, o melhor salário. Eu acho que isso tem uma certa relevância. A não ser, claro, que você trabalhe numa empresa, por exemplo, só de brasileiros, onde não demanda que você fale inglês. Há possibilidades, mas são menores chances, eu diria, né? Uma pergunta sobre o Express Entry. Pra quem não sabe, Express Entry foi o caso meu e da Aline. E o caso do Express Entry, um recém-formado teria menos chance do que alguém com experiência profissional? Então eu acho que vou falar sobre os fatores de elegibilidade do Express Entry. Beleza. Que é a questão da idade, tá? Nível de escolaridade, proficiência no inglês e o francês, que são as duas línguas oficiais do Canadá, experiência de trabalho conta. Seja ela fora do Canadá, tá? Ou dentro do Canadá. Eu diria o seguinte, tá? Uma pessoa recém-formado, ok. É formado, tá pontuando, certo? Porém, essa pessoa precisa ter também uma experiência de trabalho para poder somar, né, o requerimento mínimo para poder entrar no Express Entry. Entendi. Então você pode ter recém-formado, você fez um estágio remunerado, 30 horas ou mais por semana, esse estágio conta. Então serve como experiência de trabalho, talvez. Então tudo que você puder botar nessa pontuação, você vai aumentando suas chances. Então, às vezes, um cara que não é recém-formado tem mais experiência de trabalho, passou na sua frente, e às vezes o cara que não tem tanta experiência de trabalho, mas é recém-formado, ganhou mais pontos. Exatamente. Então acho que é sempre acumulando. Eu acho, né? na verdade, a gente pode usar muito bem seu exemplo, certo? Você veio, estudou aqui, certo? Pegou seu PGWP. Então, o que acontece? O fato de você ser novo, né? Você ter uma formação no Brasil, você ter uma formação aqui no Canadá, com uma experiência anterior, fez com que você pontuasse muito bem, sem estar na dependência de uma experiência canadense. E isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo que me pergunta. Eu tô terminando minha faculdade, mas eu não quero morar no Brasil. Termina a sua faculdade. Não trabalho na minha área, nunca trabalhei na minha área aqui no Canadá, mas ter completado o ensino superior abriu muita porta pra mim. Eu só fiz a minha pós porque eu tinha terminado o meu superior. Se eu não tivesse terminado, eu não teria chance de entrar na minha pós, que foi aqui no Canadá e contou ponto antes mesmo de ter a experiência canadense. Se você pensa em migrar, pra mim, o superior abriu muita porta. Então acredito que vai abrir pra você também. Para as pessoas que estão, na verdade, nesse planejamento, né, de vir ao Canadá, olha, eu quero ver quais são as minhas possibilidades, ao invés de tomar, né, esse passo, ok, vou arrumar minhas coisas e vou, é interessante você pesquisar. Sim. Cuidado com as fontes, claro, então vai em fontes confiáveis, tem o site da imigração, tem o nosso site, tem muito material, ou pode agendar uma consultoria, tá? Então, durante a consultoria, eu posso fazer toda a análise do seu perfil e te falar, olha, você é novo, você trabalha em cima da sua proficiência, enquanto você termina a faculdade, completa um ano de experiência, pelo menos você vai chegar no Canadá com uma base tal. Ao se formar aqui, na sua pós-graduação, se essa for sua vontade, você já vai pontuar melhor. Ou, dependendo do valor financeiro que você tem disponível, talvez você não possa fazer a pós-graduação aqui no Canadá. Porém, você pode fazer uma pós até à distância no Brasil mesmo, online, onde vai te ajudar a pontuar também. Então, a gente pode traçar um plano, sabe? Nem todo mundo precisa imigrar para o Canadá vindo através de um programa de estudo. Ele não é mandatório para todo mundo. Porque a gente sempre escuta, Celina, eu vou imigrar através do college. Por quê? Porque eu vejo todo mundo fazer. Você não é todo mundo. Você não viu as outras opções. Exatamente, você tem que olhar as outras opções, né, pra ver o que cabe no seu bolso e também dentro do seu perfil. Mas eu não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso às informações. Então você tá com uma chance de ouro em mão, porque vão rolar várias palestras do Mudando para o Canadá aí no Brasil. Então a Celina vai estar lá nessas palestras. Então se você tiver dúvidas
Se você não tiver acesso à internet, se você estiver confuso, fica de olho nessas palestras e vou deixar o site aí na descrição também pra você conferir, porque tem várias informações. Ó, a produção aqui já jogou aqui, ó. Rio de Janeiro, dia 25 de setembro. São Paulo, 28 de setembro. Belo Horizonte, 1º de outubro. Recife, 5 de outubro. Fortaleza, 7 de outubro. E Belém, 9 de outubro. Tá aqui com a gente, obrigado, Paulo. Então aproveita, vai lá, tira suas dúvidas, porque eles vão estar lá e eles estão lá pra isso, pra te ajudar. Antes de eu mudar pro Canadá, uma coisa que me ajudou muito, e olha lá, surpresa, foi o Google. Achei que filtrar, na verdade, pra Sim. tudo, né? Não só pra assunto de imigração. A internet é muito boa, mas tem que haver aquele filtro dentro da gente e falar assim, ok, confiável ou não. E é uma coisa que eu falo sempre, você não tá comprando uma camisa, você não tá comprando um tênis, você tá mudando pra outro país. Então, Sim. vale a pena você dedicar bastante tempo pra procurar informação. E dentro desse evento mesmo que vai acontecer, o congresso, né, que a gente vai estar indo pro Brasil, além da IME Canadá, a gente vai contar também com a 3RA, que trabalha com a parte de intercâmbio. Vamos contar com diversas instituições, né, tanto pública como privada aqui do Canadá. Então você vai poder conversar com as pessoas que trabalham na instituição, na cidade onde moram. É uma troca de experiência, né? Além disso, no novo formato esse ano, a gente vai estar levando também pessoa para falar sobre o mercado de trabalho no Canadá. Como faz o seu currículo para você se adaptar? Nossa. Como é o mercado para você? Como você se comporta? Porque é completamente diferente, né, de uma entrevista no Brasil, da forma como você monta seu currículo. Não só isso, também vamos ter uma pessoa para falar sobre moradia. Como que você chega no Canadá? Como é que você aluga o imóvel, né? Como é que funciona a questão de crédito? Então, isso tudo vai estar no nosso currículo. Você sabia que pelo currículo é uma máquina que busca algumas palavras-chave? Então, a máquina te seleciona primeiramente para entrevista. Por isso que é importante você saber montar o seu currículo no formato e chamando, né, atenção através de algumas palavras. Coisa que eu não sabia, tá vendo? Então, acho que sempre vale vocês procurarem informação, porque o mercado tá sempre mudando, tem sempre coisas novas aparecendo e eles são as pessoas certas para te dar essas respostas. Eu preciso fazer algum exame de proficiência, como por exemplo o TOEFL? Se você pensa em imigrar para o Canadá, sim. Tem a prova do IELTS General Training e a prova do CELP também, que é aplicado aqui no Canadá, tá? Para fins acadêmicos, você pode fazer tanto o TOEFL quanto pode fazer também o IELTS Academic. Então, sim, é preciso para fins de imigração e provavelmente para entrar no college também, dependendo. Posso trabalhar durante um intercâmbio? Definição do que seria esse intercâmbio, né? Olha, eu vou fazer um curso de inglês, somente um curso de francês. Não, esse tipo de curso não te permite mais a trabalhar. Até 2014 existiu o programa que era Estudo e Trabalho através de Línguas, ok? Não existe mais. Então, hoje, para você poder trabalhar no Canadá, você tem que se inscrever dentro de um programa com duração no mínimo de 6 meses, para você poder trabalhar 20 horas por semana no seu off-campus. Porém, lembrando, não é curso de língua. Então, existem cursos oferecidos por instituições privadas, que muitas pessoas conhecem como co-op, que é estuda 6 meses, depois você tem 6 meses de co-op para você trabalhar. Lembrando, esse tipo de programa, através das instituições privadas, não te dá o PGWP. Então, o PGWP é uma autorização para você trabalhar aqui no Canadá. A gente trabalha já em cima de um outro processo de residência permanente. Ou você vem fazer um programa de pós-graduação, graduação, mestrado, especialização. Esses programas também te permitem, sim, trabalhar as 20 horas por semana enquanto você estuda. Full time nas férias, quando eu digo full time, é sem limitação de horas. Posso ir como turista e conseguir um emprego que me proporcione o visto de trabalho? Poder pode. Exatamente. É o que eu tava pensando. Pode, a resposta é sim. Pode acontecer? Pode. É provável que vai acontecer? Depende. Eu vou contar, na verdade, uma história que bem recente aconteceu, né? Eu fiz uma consulta com o cliente e ele me falou, não, meu perfil é muito bom, eu tenho certeza, assim que eu chegar, eu vou conseguir uma entrevista. Eu, tá bom. Que dia? Qual o plano? Ele, eu já estou embarcando semana que vem. Então eu te vejo aqui, né? Eu espero que dê tudo certo na entrada, porque a ideia dele era, quando eu entrar, eu já tenho intenção de ficar, vou arrumar um emprego, já vou resolver minha vida no Canadá. Eu falei, bem, as coisas não funcionam dessa forma, mas né? Boa sorte. Mas boa sorte, eu te encontro aqui quando você chegar. Então, passaram-se 2 semanas após a chegada dele, ele marcou a segunda consulta comigo. Eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele, a entrada foi até fácil, mas eu tô tendo muita dificuldade em encontrar uma entrevista. Pois é, tá sendo muito difícil porque eu sou visitante. Eu falei, pois é, eu te falei isso. Você quis pagar pra ver, certo? Então agora você tá no Canadá e tá encontrando dificuldade, porque as empresas aqui, eles contratam, porque a mão de obra aqui é necessária. Você sabe disso, o mercado é aquecido. Porém, existe um processo burocrático para você contratar um estrangeiro. E se a pessoa não tem, na verdade, uma permissão de trabalhar naquele momento, a empresa sabe que vai ter que esperar por um bom tempo
poder ter você trabalhando na equipe. Então acaba que, às vezes, isso dificulta as entrevistas. Então a melhor coisa que eu fiz foi ter contratado um serviço pra me ajudar, porque eu, Vinícius, não entendo disso. Quando a gente tava preenchendo os formulários com a ajuda do pessoal da IME, a gente deixava coisa em branco e eles falavam, não, vamos botar um texto aqui. Eles escreviam uma parada que eu nunca imaginei que eu fosse escrever na vida, e era verdade. E era informação que tava só ajudando o meu caso. Então, quando a pessoa até pergunta pra mim, Celina, é obrigado a te contratar? Claro que não. Mas com 13 anos de experiência de trabalho, né, é o meu dia a dia. Então, com muita experiência, com muitos casos, né, que já passaram pelas nossas mãos, a gente sabe, quando chega o problema, a gente sabe analisar e falar assim, ok, vamos lá, vamos mudar isso. Esse é o caminho. Vamos melhorar, esse é o caminho, né? A gente tá aqui pra ajudar. Oiê, gostaria de saber mais sobre o visto de estudante e o visto de trabalho. Como funciona e como é o pedido de prolongamento e tal. É fácil ou difícil conseguir empregos de meio período em áreas de lanchonete, cafeterias ou coisa do tipo? Antes de a gente começar esse assunto, só queria dizer que não existe nenhum subemprego, tá? Essa realidade que muito brasileiro tem. Ah, eu vou ter que me rebaixar. Não existe isso aqui. Emprego é emprego, vai te pagar a quantidade justa, um salário justo. Tira essa coisa de subemprego da cabeça. Fácil ou difícil depende, né? É uma pergunta difícil de responder, na verdade, né? Então, por exemplo, se você tá aqui como estudante, você tem direito a 20 horas de trabalho por semana. Provavelmente os primeiros empregos serão em lanchonetes, cafés, hotéis, como valé também, né? De estacionamento. Porque esses trabalhos não necessariamente precisa que você esteja lá todo dia no mesmo horário fixo. Então, eles são mais flexíveis. Então, não vejo dificuldade em você conseguir esses empregos inicialmente. Meu filho tem 17 anos. Então, esse é o segundo ano que, durante as férias de verão, ele pega e vai trabalhar numa outra cidade, onde é um resort. Ele trabalha num restaurante, ele começou como dishwasher, esse ano ele foi promovido, tá trabalhando, recebe o salário dele, recebe a gorjeta dele, o dinheiro que ele vai guardando. Então, na verdade, aqui no Canadá, existe muito essa cultura de você começar a trabalhar cedo. Isso. Você começar a guardar seu dinheiro cedo. Alguém com graduação e pós-graduação, mas sem proposta de emprego no Canadá, ficaria muito atrás de alguém que possui uma proposta de emprego? Existe algum auxílio financeiro tipo FIES? Se eu pensar em Express Entry, você já está pontuando relativamente bem em termos de nível de escolaridade, ok? Você tendo uma oferta de trabalho aqui, é claro que vai te ajudar a pontuar melhor. Mas essa questão de oferta de trabalho é muito importante. Por quê? Eu tenho uma proposta, a pessoa vai me contratar. Isso já me serve para pontuar melhor 50 pontos? Não, não te serve. O que serve para você pontuar melhor? É um LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, onde a empresa passou por um processo de recrutamento. Provou que não tem canadense ou residente permanente, não tem outra alternativa a não ser contratar um estrangeiro. Nossa. Então o LMIA, sim, ele te vale 50 pontos. Mas não é tão simples. E eu lembro que não é toda empresa que faz isso, né? Não. Porque por mais que a empresa tenha contratado um imigrante, um estrangeiro, não quer dizer que ela tá disposta a fazer essa burocracia toda, o LMIA, pra provar que só você pode fazer aquele trabalho. Exatamente. Até porque, né, em diversos empregos, na verdade, assistente administrativo. Porque qual a mão de obra, qual os skills que você vai trazer que ele não conseguiria encontrar ou treinar aqui, por exemplo. Então fica difícil. Mas, em compensação, na área de TI, outras áreas muito técnicas, nós temos bastante LMIs, porque realmente falta essa mão de obra. Então existem diversas opções, sim, de você vir com uma oferta de trabalho, porém a gente tem que analisar o seu caso para ver se é viável. E outra coisa, eu faço também a parte da empresa, que é olhar a parte financeira da empresa, né? Se a empresa tem uma estrutura para te manter como estrangeiro, então existem muitos requerimentos. Muita gente sabe, eu já ouvi falar que o mercado de TI no Canadá é aquecido, é bom, vou pra lá porque eu faço TI. Eu pelo menos não tenho noção dos mercados de trabalho. Claro que se você procurar, você tem essa informação na internet, você acha isso, mas vocês têm alguma noção, tipo assim, alguém chega e pergunta, como tá o mercado de engenharia mecatrônica? Isso aí não é comigo, tá? Porque eu não trabalho com a parte de recrutamento, mas aí seria pra Mariano Get the Job, que vai estar lá no congresso com a gente. Tá vendo só? Então, se você mandou uma pergunta com uma área muito específica, de fato a gente não consegue te ajudar porque é muito específico. Eu não sei como tá o mercado de engenharia mecatrônica no Brasil, muito menos no Canadá. Então fica de olho, as datas estão aí na tela de novo pra você participar. Pessoas acima dos 30 ou 40 anos que queiram ir pra fazer faculdade ou para trabalhar. É mais difícil? Vamos lá, não existe limitação de idade em relação ao mercado de trabalho, tá? E nem em relação à sua entrada no college. Então, não importa. Eu não sei se vocês assistiram umas outras lives que nós fizemos, inclusive nós fizemos um com o Eduardo, que ele chegou para estudar com 50 anos. Nossa. Ele conseguiu a residência permanente dele. Incrível. Então isso quer dizer que Nunca a questão da idade não importa, entende? E outra coisa que é interessante também, nos currículos canadenses, você não coloca a sua idade, você não coloca sexo, você não coloca N outras coisas que é colocado no perfil brasileiro. Então, né, você tem que, na verdade, moldar
no sistema canadense. A idade não vai ser algo contra você. Não. Nossa, que incrível essa história. E motivou, na verdade, sabia? Muitas pessoas com uma idade já mais avançada falam assim, nossa, é possível, sabe? Aí eu já tava sem esperança. Não, é uma possibilidade. Idade é só um número, né? Então... Sim, e tem outros fatores que compensam pela perda da idade também, né? Então, de repente, tá perdendo uma coisa, a gente pode ganhar em outra. É onde a gente entra pra ajudar vocês. Quanto dinheiro preciso comprovar pra conseguir um visto de trabalho ou estudo? A questão de estudo, tá? A imigração vai exigir que você apresente, por exemplo, no caso de um college, que você tem dinheiro para se manter no primeiro ano do college, certo? E o valor integral do primeiro ano é dos seus estudos. Para quem é solteiro, a minha indicação seria em torno de $15 mil seria o valor para o seu primeiro ano de moradia, onde inclui aluguel, alimentação, transporte, o celular, internet, e mais o valor integral do primeiro ano do college, que varia entre 15 a 18 mil, dependendo, tá, gente? Isso é um número variável, ok? Então, nesse caso, como solteiro, eu apresentaria 15 mais 15 a 18. Casal, 24 mais 15 a 18. 3 pessoas, 36 mais 15 a 18. 4 pessoas, 48 mais 15 a 18. É mais ou menos essa conta que a gente fala. Será que eu consigo uma bolsa de 50% a 100% em alguma universidade canadense para especialização ou mestrado? Existem bolsas, sim, aqui no Canadá. Eu te aconselho a entrar em contato com a 3RA, que é a nossa parceira. Eles vão poder te dar maiores informações ou até mesmo procurarem já diretamente as instituições. O sistema canadense de educação, ele é gratuito até o Grade 12, que é antes da faculdade, né? E o valor que os canadenses residentes permanentes, na verdade, pagam para a faculdade é muito baixo. Sim, comparado com o brasileiro. Comparado com o Brasil, né? Uma vez você sendo residente permanente, você recebe subsídio também, você paga um terço do preço. Vê o preço cair bastante, tá? Então a questão de bolsa, às vezes, eu acho que é um pouco mais difícil, até pelo sistema de educação como funciona aqui. Uma coisa que eu sei é que a gente viu isso na Seneca quando eu e a Aline a gente estudou, é que há bolsas na própria faculdade. Eles oferecem para a partir do segundo semestre. Então você pode se inscrever e concorrer. Claro, bolsas para todos os alunos, X bolsas para internacionais, X bolsas para residentes. Então vale a pena você procurar também no site da faculdade. É permitida a entrada de crianças? Qual a idade mínima para tirar o visto de uma criança? Na verdade, não existe limite, né? Não existe, na verdade, uma questão mínima ou máxima em relação à idade, tá? Então, se nasce um bebê, você tem um passaporte, você pode tirar um visto, esse bebê pode entrar no Canadá sem problema algum, ok? Então, aqui no Canadá, você considera dependente de seus pais até você completar 22 anos. Então, se seus pais estão no processo de residência permanente e você tiver a idade até 22, você está no processo com eles, tá? Então, talvez tenha sido essa pergunta. Também temos a pergunta, é possível imigrar ainda do Brasil? Com certeza. Né? Então, durante a minha consultoria, na verdade, a gente percebe que muitos clientes estão muito próximos a pontuação atual do Express Entry, eles têm toda a possibilidade em virem já como residente permanente, sem a necessidade de virem através do college. Então isso é incrível, que muita gente fala, mas eu tenho que gastar esse dinheiro todo pra conseguir virar residente. Às vezes não. Então isso é muito legal, que muita gente pensa, não quero gastar essa grana toda, não quero largar meu emprego ainda. Então talvez você consiga residência direto do Brasil. Sabe o que é interessante? Muita gente, quando faz a consulta, tem já a ideia que precisa do college pra imigrar, certo? Aí eu vou tirando, na verdade, essa ideia. Porque às vezes a pessoa não precisa disso, tá? Aí vem a pessoa e diz, então, mas eu sou formada na área de direito. Eu sou médica, veterinário, ou, né, dentista, e eu não me qualifico para imigrar. Quem disse? A pessoa se elimina, né? Exatamente. Caso, Quem disse isso, né? Não, vamos lá. A questão da idade é tanto. Você sabia que as pessoas, né, formadas nessas áreas que eu acabei de mencionar, eles pontuam muito bem numa equivalência de diploma para pontuar dentro do Express Entry? Então, essas profissões, quando a gente faz uma equivalência, que é uma parte exigida do Express Entry, essas pessoas pontuam como Professional Degree. É a mesma pontuação de quem tivesse um mestrado, sem eles terem feito de fato um mestrado. Então, informação é a chave, né? Porque a pessoa se elimina e ela, às vezes, tem mais pontos do que ela acha que ela tem. Sim, porque o que acontece? Eu sou formado em Direito. Ok, você já pontuou equivalente ao mestrado, sem você ter. E muita gente já falou também, eu fiz Direito, então minha faculdade é só pro Brasil, porque é Direito brasileiro. Então, tá vendo? Às vezes você tá se sabotando, você tá fazendo mais pontos que você sabia. Exatamente. A equivalência só serve pra dizer, o X que você estudou equivale Y para o Canadá. Não quer dizer que você tem que fazer revalidação de diploma pra você trabalhar aqui como advogado ou dentista ou médico. Nada disso. Depois que você imigra, você trabalha com o que você quiser. Você não está preso a uma profissão. Você não está preso a absolutamente nada. E a validação de diploma tem alguma restrição ou qualquer diploma? O que acontece? A equivalência é uma exigência. A revalidação você só precisa fazer caso a sua área seja uma área que exige que você faça uma revalidação para você poder exercer aqui dentro. Sim. Se for regulamentado. Se não for, você não precisa. E dentro do Express Entry também, uma outra coisa é, você não precisa ter experiência de trabalho na sua área de formação. Você pode ser formada em administração e a vida inteira ter trabalhado com um cozinheiro. Ok. É aceito ainda.
Entende? Então, muita coisa ali, né? Tem muita coisa que as pessoas assumem que estão erradas. Mas também não existe nenhuma limitação. Tipo assim, direito não consegue fazer a validação. Direito não consegue fazer Você equivalente. consegue. Ok. É assim, ele vai ser trabalhoso, porque provavelmente você vai ter que voltar pra faculdade, mas você quer advogar aqui, de fato? Entende? Você tá disposto a gastar, né, esse dinheiro todo pra você conseguir fazer a sua revalidação? Ou, de repente, você faz um curso paralegal, por exemplo? E já agiliza. Exatamente, né? No outro dia eu fiz uma live com a Paula. A Paula é dentista, então ela tá falando da revalidação do diploma dela, quanto custou, quais são as provas e como valeu a pena, né? Ela falou, olha, você recupera esse dinheiro muito rápido. Então depende da carreira, depende da sua vontade também, né? Preciso tomar alguma precaução quanto a vacinas antes de viajar pro Canadá? Eu acho que nunca ninguém perguntou isso. Eu tô até curioso, porque eu também não sei. Na verdade, eu sempre recebo essa pergunta. Sério? Tá? A Eu resposta nunca nem imagino que seja. Não, a Ok. resposta é não. Vim certo. Porém, eu vou dar uma dica aí, tá? O que acontece? Sistema de saúde daqui. Hospital aqui é muito caro, tá? Então, se vocês pensam em vir visitar, não economiza no plano. Vale a pena você comprar, né, um plano de viagem, seguro viagem, venha com alguma coisa. Porque se você tiver que parar no hospital, você está coberto. E uma coisa, um exemplo bobo, mas que aconteceu comigo e com a Aline, quando teve o surto de febre amarela no Brasil, a gente já morava aqui, então a gente não tava tomando vacina. Só que aí, quando a gente foi voltar, a febre amarela era obrigatório ter tomado a vacina. Então a gente não podia, acho que a gente não podia entrar, a gente tinha que tomar no aeroporto, alguma coisa, a gente tentou tomar aqui. Como não tava tendo surto aqui de febre amarela, cada vacina era $280. Eu falei, mãe, eu vou tomar no aeroporto. Porque eu não... Era muito caro, não tava tendo surto de febre amarela, então a gente falou, não, a gente pode dar, se você quiser tomar, você toma, mas você paga. Se tiver surto, a gente dá de graça, mas como não tava tendo, e tem muita opção de seguro viagem, muita gente pensa em seguro viagem e fica preocupado, mas aí você paga tipo $100 por 2 semanas. Não, que isso, muito exagerei? menos que isso. Então muito menos, eu tô muito menos maluco, que tá isso. vendo? Saúde aqui, o sistema público funciona, mas se você não tiver a cobertura... E se precisarem também de dicas de pessoas, na verdade, de confiança que possa fazer seguro, nós também oferecemos algumas pessoas. É completo. Tem uma pergunta também. Eu preciso saber e dominar o inglês para entrar num college? Não necessariamente, tá? É claro, cada college também tem os seus pré-requisitos. Cada college pode exigir um nível de inglês diferente, tá? Mas não necessariamente você precisa ter a prova para poder entrar no college. Existe algo chamado Pathway, que é um preparatório de inglês, né? Quando você atinge o nível X, você pode ser aceito em colleges parceiros dessa escola, por exemplo, tá? Então, para mais detalhes, a 3A pode ajudar vocês. E uma coisa que é interessante, se você tiver um visto americano válido, ok? Ou ter tido um visto canadense expedido nos últimos 10 anos, você pode pedir um ETA para brasileiros, ok? Você pode pedir um ETA, é uma autorização eletrônica, a gente faz online, é super rápido, custa $7. E com esse ETA você pode entrar no Canadá como visitante e ficar por até 24 semanas. E durante essas 24 semanas você pode estudar também. Pode fazer um curso. Pode fazer um curso, exatamente. Pode fazer um Pathway. É o que eu falo. Muita gente pergunta, Vinícius era professor de inglês, eu não sei inglês. Vale a pena eu ir fazer aí do zero? Vale, porque é a experiência. Você vai viver a língua, então você vai evoluir muito mais rápido do que você imagina. E o Pathway é interessante porque ele é um preparatório acadêmico. Então ele te ajuda, né, no que você vai precisar pro seu college. Custo de vida é alto? Qual o salário mínimo? Depende da província, na verdade, né? E custo de vida também ele vai variar bastante. Eu acredito que para um casal que são extremamente econômicos, provavelmente $2.500 é onde eu colocaria como médio. O que você acha? Eu acredito que sim. Ainda mais que eu vivi em Toronto, então a gente viveu numa cidade grande. Eu conheço gente que foi pra Alberta e pagava super mais barato, mas o salário mínimo era um pouco mais baixo. Acho que até menos que isso. Mas acho que é o safe. Que é o acho safe, que exatamente. O seguro, $2.500, você sobrevive bem, você faz as coisas, você não passa fome. Custo de vida é um pouco complicado, porque depende, né, do que, como você vive, na verdade, né? Então, e a área uma também, média, né? Tipo, aqui em Hamilton a gente paga um valor, em Toronto era outro, em Vancouver é outro, completamente diferente. Norte de Vancouver, que eu sei que muita gente mora no norte de Vancouver, é outro. Então, tipo, vale muito a pena você pesquisar. Então, depende, mas acho que o salário mínimo é muito justo. Pra finalizar, uma pergunta que eu imagino, só quem mandou a pergunta, já imagino que muita gente faça isso. Então, se eu tiver um filho no Canadá, ele já vai ser canadense? Isso vai me ajudar com a residência? Vamos lá, toda criança nascida no Canadá, sim, será canadense, tá? Será cidadão canadense com todos os direitos. Porém, isso não se transfere aos pais. Então você vai ajudar seu filho. Exatamente. Mas ele vai falar, pai, abraço. É verdade que existe o processo do Supervisa, né, do Parents and Grandparents Sponsorship, que são processos de residência permanente e temporário, tá? Pra quem tem um filho ou um neto canadense. Ou
residente permanente ou cidadão canadense, tá? Porém, tem os pré-requisitos. Então não é só ter o filho aqui. O filho vai ter que ter acima de tantos anos, ter trabalhado, ter tido renda tal nos últimos 3 anos pra se qualificar. Quer dizer, começar a pensar em voltar pro Canadá baseado no filho... Fala que é 18, 18 não, 22. Eu fui até bonzinho, eu tirei 4 anos aí do seu tempo. Nossa, deve ter gente que faz isso, né? Agora fica isso na cabeça. Não faz, gente. Não bota uma criança no mundo pra emigrar, sabe? Enfim. Queria agradecer muito a presença da Celina. Celina, antes da gente terminar, eu queria te agradecer e falar que vão rolar essas 6 palestras aí no Brasil. Então, se você tiver a oportunidade, vai. E pra te ajudar, a gente vai sortear 10 ingressos pra qualquer evento que vai rolar do Mudando para o Canadá, tá? Vai ter uma postagem lá no Instagram. É só você curtir, comentar e seguir o Mudando para o Canadá, que você já vai estar concorrendo automaticamente. São 10 ingressos pra você em qualquer palestra. Ou seja, se você tem dúvida, a hora é essa. E lembrando que a Celina também tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, vocês podem procurar em Canadá, podem tirar todas as suas dúvidas, porque eu fiz cagada num processo de imigração, deu errado e na segunda vez eu procurei ajuda e foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque me ajudou muito, não tive dor de cabeça. Então, se você tiver qualquer dúvida, Celina, muito obrigado de novo aí pela presença. E quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo pra vocês. Lembrando que tem todas as nossas redes sociais na tela, vai ter também as redes sociais aí da Celina pra você encher o saco dela. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!